Planejando do Zero o reconhecimento da sua cidadania italiana. Hoje aqui na nossa mentoria eu vou te ensinar do começo ao fim, para que você possa aprender todos os passos e todas as etapas do reconhecimento da cidadania italiana. Vamos lá? Eu sei que reconhecer a cidadania italiana muitas vezes pode parecer um sonho muito distante e as pessoas falam, é complicado, é demorado, é custoso, mas hoje eu vou te ensinar todos os passos, todas as etapas, mastigado, sabe quando você mastiga as informações e passa, para que você descomplique muitas vezes esse sistema de reconhecer a cidadania italiana. É claro que é um processo, não é uma questão de ser fácil, mas são etapas que você precisa seguir. Tem etapas que você não pode pular, então tem etapas que você tem que ir aos poucos, até que você chegue no seu objetivo final. Porque a cidadania italiana não é uma aventura, né? Você não pode se aventurar, pegar os documentos, vir para a Itália, reconhecer a sua cidadania. A cidadania italiana ela tem que ter um planejamento, ela tem que ter uma organização. E a principal delas, você precisa realmente calcular e analisar documentos, verificar todas as etapas. Aliás, porque é algo que vai durar a sua vida toda, não é passageiro, né? E muito mais, eu falo, vai além de você. Vai para os seus filhos, vai para os seus netos. Então, a cidadania italiana na sua vida, ela não vai parar só em você, mas ela também vai para todas as gerações seguintes. Então, vale a pena esse investimento, vale a pena essa cautela, essa programação. E hoje aqui na minha mentoria eu vou te ensinar todas essas etapas que você tem que seguir para que não tenha erro e não tenha impedimentos, né, de você reconhecer a sua tão sonhada cidadania italiana. Então, pega papel e caneta que você vai anotar aí todas as suas dúvidas. Inclusive, eu vou falando aqui, você vai anotando. Não entendi isso, não entendi aquilo, que depois a gente vai esclarecer todas as dúvidas. Ainda mais hoje, né, que tá uma situação assim, a cidadania italiana vai acabar? Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre essa lei que eles estão querendo implementar para acabar com a cidadania italiana? Primeiro, eu vou mostrar para você, vou ler para você o que fala. Não é uma lei, é um projeto de lei. Hoje está sendo um projeto de lei feito por um senador, que ele é um senador do governo, ele realmente a bancada, né, eles têm a maioria, e ele fez uma lei com algumas limitações. A cidadania italiana não vai acabar. O projeto de lei não fala de acabar com a cidadania, ele fala de filtrar, ele fala de diminuir, né, algumas possibilidades. Então, o que é que esse projeto fala? Esse projeto ele fala de reduzir gerações. No caso, hoje a cidadania italiana é uma das únicas cidadanias no mundo que ela é ilimitada. O que é isso? Não importa qual é a sua geração, você é italiano porque você já nasceu italiano. Você não é italiano porque você nasceu na Itália. Você é italiano porque você tem sangue italiano. Então, a mesma lei que rege para o senador, para o italiano que nasceu aqui, rege também para você que nasceu no Brasil. Porque o fato de você nascer em outro país que não seja a Itália, não te faz menos italiano daquele que nasceu aqui. Vou te dar um exemplo. Filhos de estrangeiro que nasceram aqui na Itália, eles não são considerados italianos. Então, o fato de você nascer na Itália não te faz italiano. O que te faz italiano é o seu nascimento, independente onde você esteja, porque você tem sangue. Então, vamos voltar lá atrás. Quando a Itália foi criada, a partir daquele momento que foi decretado que todas aquelas pessoas que estavam aqui em solo italiano eram italianas. Então, filho de mãe e pai italianos eram considerados já italianos de sangue.
Então, todas as gerações que foram nascendo já foram consideradas italianos. A Constituição italiana fala que, independente de onde você nasça, você é italiano, porque não está ligado ao solo, está ligado ao sangue, né? São as suas raízes, é a sua origem. Esse projeto de lei, ele fala de limitar essa geração, essas quantidades de gerações. Ele fala que deveria ser até bisneto, para que o reconhecimento seja feito em via judicial ou via consular, né? Então, se você é até bisneto de italiano, você pode reconhecer sua cidadania, desde que você apresente um comprovante de língua italiana a nível B1. Hoje, esse certificado B1, ele já é exigido se você é casado ou casada com uma italiana. Obrigatoriamente, você precisa, para fazer a naturalização por casamento, você precisa do certificado de língua B1, que seria um intermediário. Mas, gente, não é difícil. É fácil, vamos dizer assim, né? É fácil porque não é um nível muito avançado de italiano, é um nível intermediário. E eles querem estipular isso na lei. Você precisa falar italiano para ser reconhecido, que é muito inconstitucional, ao meu ver, porque o italiano nato aqui, ele nasceu de mãe e pai, ele é italiano, ele não fala italiano, né? Então, a criança, ela já é reconhecida quando ela nasce, mas ela não fala ainda. Então, se você for olhar, isso é uma situação muito delicada, não é um projeto que vai limitar de uma hora para outra o seu direito. Isso que eu falo para as pessoas. Mica, o que você acha? Você acha que essa lei vai passar? Eu acho que essa lei não passa da forma que ela está. Pode ser que ela tenha modificações e pode ser que ela seja aceita, mas da forma que ela está, eu não acredito que ela passe, né? Ela é muito controversa, tem muitas coisas que não, muitas informações, muitas situaçõezinhas assim que não vai para frente. É uma lei mal feita, mal escrita, né? De uma pessoa que não entende muito bem da Constituição, não entende do iuris sanguinis, e o que a gente espera é que ela não passe. Eu acredito que não, mas eu sempre falo para todos os meus clientes: tem a oportunidade de reconhecer sua cidadania sem terrorismo? Quer reconhecer sua cidadania italiana? Não deixa para amanhã, reconhece a sua cidadania, porque se houver uma mudança de lei futuramente, você não vai ser afetado. Tá? Então, reconhece a sua cidadania italiana, porque a lei não está vigente. Muitas pessoas me ligam desesperadas e falam: ai, mas a lei, será que daqui 2 meses já vai? Não, gente, não é assim, de uma hora para outra. Para fazer uma lei dessa, isso pode demorar meses ou anos ainda para ela ser aprovada, porque ela vai para o Senado, depois ela vai para a Câmara, depois ela vai e volta, né? Então, não é simplesmente porque foi um senador que escreveu e vai ser aceito e tá tudo certo. Não funciona assim. Então, acalme seu coração, suas expectativas. Vamos lá, que a gente vai conseguir, né, te explicar todos os passos. Outra coisa dessa lei que ela fala é que se você passou de bisneto, você tem que vir para a Itália e morar 1 ano aqui. Você é trineto, tataraneto, você não pode reconhecer sua cidadania diretamente sem passar por 1 ano de residência na Itália, que para mim é inviável você morar 1 ano na Itália. Eu só fico imaginando o que é que a Questura vai fazer com esse tanto de permesso de soggiorno desses brasileiros ou desses descendentes que desejam vir para a Itália reconhecer a cidadania. Quais são os recursos que o governo vai dar para que essas pessoas consigam se manter aqui sem ter a cidadania? Tem um permesso, vão mudar a modalidade do permesso? Gente, é muito complexo, não é uma coisa simples, né? Então, assim, o que eu posso falar para vocês? O projeto de lei, ele foi, né, vamos dizer assim, dado andamento, eles começaram a discutir o projeto, não foi para votação, não está em votação ainda. Eles estavam em discussão e agora a gente precisa aguardar qual vai ser os próximos passos. Mas eu quero te falar,
tenha oportunidade, reconheça a sua cidadania o quanto antes para que você, sabe, não sofra de ansiedade, não tenha até mesmo preocupação de limitar o seu direito, de você muitas vezes ter que vir para a Itália. Precisamos aguardar. Não tem hoje uma resposta pronta. O que eu posso falar é que aqueles que estão em processo não têm cabimento de serem afetados. Eu não acredito que essa lei ela possa retroagir para prejudicar quem já está em processo. A lei não retroage dessa forma. E eu acredito que quem já está em processo de cidadania, seja judicial, seja administrativo, é outra história. Agora, você que ainda está pensando em fazer o processo, eu começaria a fazer para se organizar e não postergar. Mas isso é tudo na sua vida, tá? Não deixe para amanhã, porque o dia de amanhã a Deus pertence. Agora vamos dar continuidade à nossa mentoria. Imagina você com seu passaporte na mão, todo orgulhoso. Eu sou italiana, eu sou italiano. Gente, isso é uma conquista de um sonho. Eu falo para os meus clientes, cidadania italiana não é só um documento. Não é só um documento. São oportunidades. É uma outra vida. São oportunidades de escolha. Escolha de trabalho futuramente, ou investimento na vida dos filhos de vocês, sabe? Eu vejo assim, eu nasci no Nordeste de uma família muito humilde, minha família não tinha nenhum vínculo de oportunidade de sair do Brasil. E eu conheci o meu esposo é netos de italianos, filho de português, e nós tivemos a oportunidade de estar aqui hoje na Itália. E eu vejo as minhas filhas, né? A minha filha mais velha, ela tem 7 anos e ela já comenta que ela quer estudar, quer ir para a Inglaterra, quer aprender francês, quer morar na França para aprender o francês, quer ir para a Espanha aprender o espanhol. E aí eu fico pensando, gente, aquela menininha lá do Nordeste, jamais passou isso pela minha cabeça, e a minha filha de 7 anos hoje fazendo esses planos. Por que a gente está aqui hoje? Além de todos os nossos propósitos de vida, a cidadania que nos permitiu estarmos legais, trabalhar, ter empresa, ter as crianças estarem legalizadas aqui e futuramente elas terem a oportunidade também de falar, eu quero ir para tal país, porque faço parte dessa União Europeia, quero estudar lá, mãe, eu quero trabalhar. Isso ela vai poder escolher, porque ela, como cidadã italiana, ela pode morar e pode trabalhar e pode residir em qualquer país da Europa. Isso, para mim, é um dos maiores legados que eu poderia deixar, né, que a gente poderia deixar para os nossos filhos. É um investimento na vida deles que vai levar para todas as gerações, né? Então, imagina você vivendo isso. É muito bom. Posso falar para vocês, é uma grande vantagem. Então, vamos lá iniciar a nossa mentoria. O nosso primeiro passo, saber se você tem direito à cidadania italiana. Muitas pessoas, quando me procuram, falam, Mica, como que eu faço para saber se eu tenho direito? A cidadania italiana, ela tem limite de gerações? Não, ela não tem limite geracional. Então, pode ser o seu tataravô que nasceu na Itália, que foi para o Brasil, teve filhos, até chegar em você. Como que você sabe que você tem direito? Comprovando esse direito através de documentos. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é achar esse abençoado desse italiano. É ele que vai te dar esse direito de ser reconhecido, porque é através do sangue, né? Então, vem ele, vem o filho, vem o neto, vem até chegar a você. Então, como é que a gente comprova isso? Através de documento. É a certidão de nascimento dele, a certidão de casamento, a certidão de nascimento do filho dele, o casamento do filho. O casamento, ele é uma forma de continuidade, legitimar os filhos, né? Então, o nascimento é obrigatório. O casamento vai depender da circunstância, tá? Mas o nascimento, de você ter essas certidões de nascimento, ela é obrigatória. Segundo passo, agora que eu já descobri, no primeiro passo você tem que descobrir. Olha, eu falei com um parente tinha uma certidão, eu falei com uma pessoa, me deu uma direção
Contratei um profissional de pesquisa, o profissional achou a certidão. Batata, é o meu antenato italiano. Liga, a ligação existe, dele até a mim existe, porque tá lá escrito que ele é pai de fulano, que é o meu bisavô, que... Como que eu faço agora? Então, o segundo passo, depois que você achou a certidão, contratou um mega profissional que eu tenho para te indicar, viu? Então, na nossa mentoria aqui, você entra em contato comigo que eu vou te passar contato da nossa pesquisadora. Contratou, achou a certidão italiana? Ótimo! Certidão italiana, ela é a base do processo. O segundo passo, agora que você já sabe tudo, é importante que você tenha 2 caminhos a seguir. Você pode fazer o processo de cidadania em via judicial ou em via administrativa. O que seria via administrativa? Seria você recorrer o reconhecimento, buscar reconhecer através de um órgão público, no sentido um consulado, uma comune, e você faria isso de forma individual. Ou você, ou seus filhos juntos, ou você... Porque o processo de cidadania, você pode fazer ele tanto em via administrativa pelo Brasil, ou pelo país que você mora, ou vindo aqui para a Itália. Ou judicial, que você entra com uma ação judicial contra as filas, ou se você descende de uma mulher, de uma linhagem materna, fazendo em modo de reconhecimento judicial. Você pode fazer sozinho, arcando com todos os custos, tanto daquela certidão que você teve que fazer busca lá atrás, quanto de todas as outras certidões brasileiras que você precisa juntar, ou você pode fazer familiar. O que seria familiar? Vou te dar uma bela dica. Mica, eu quero reconhecer minha cidadania italiana, mas eu não quero ir para a Itália. Eu vou fazer pelo Brasil. Como que eu faço? Junte familiares, convide familiares para fazer com você esse processo. Então, você vai chamar um primo, um tio, um irmão, um primo distante, um avô, uma mãe, o pai, aquele que faz parte da linhagem, você convida para fazer parte desse processo. E com isso você vai baratear os custos. Então, ao invés de você pagar, sei lá, 5 mil sozinho, você vai dividir esse valor para todo mundo da pasta. Esse é o processo familiar. Então, nós aqui fazemos processos com até 10 adultos. Como que funciona essa divisão? De acordo com a quantidade de pessoas. Se você vai fazer um processo que é 5 mil só para você, você vai pegar esses 5 mil e dividir para 10. A documentação, até o parente que vocês tiverem iguais, é a mesma. Vou dar um exemplo. Todos nós somos primos. Nós temos o mesmo avô, o mesmo bisavô italiano. O que é que a gente tem que fazer? Uma documentação do bisavô, do avô, para todo mundo. Olha que economia. Você economiza demais dessa forma, né? Ai, mas não tem possibilidade, ninguém quer fazer comigo. Então faça sozinho, mas faça. Faça o modo mais econômico, se você não pode pagar o administrativo, se você não pode vir para a Itália. Faça o judicial, parcele esse processo, mas reconheça a sua cidadania. É como eu falei lá atrás sobre a questão de mudanças de lei. Quando você tem a oportunidade, faça o seu processo. Bom, você dividiu os custos de documentos. Como que funciona? Eu tenho que ir para a Itália para reconhecer minha cidadania italiana? Eu vou ter que ir na audiência? Não, o processo judicial não tem necessidade de você vir para a Itália. Ele é feito todo por procuração. O que quer dizer? A gente faz a procuração, manda para você, você vai lá no cartório, assina, reconhece a sua assinatura. Então, essa procuração vai te representar em todas as fases do processo. Primeiro, segundo instância, em todas as fases, transcrição de documento, tudo que for necessário, você vai ser representado através dessa procuração. Você vai ter a comodidade daí da sua casa, né, de entrar no sistema do consulado e contratar, muitas vezes, o serviço que a gente faz de agendamento, de ir lá e agendar o seu passaporte. Você pensa que você vai montar um processo de cidadania sem você ter que sair do conforto da sua casa. Esse processo te proporciona isso, de reconhecer sua cidadania italiana na sua casa, com outros familiares, dividindo os custos.
então realmente vale a pena, né? Vou até dar uma pausa aqui, só por causa do volume. O volume aqui. Vamos lá. Terceiro passo. Ótimo, Mica, já conseguimos as pessoas, vamos montar o grupo da família. Queremos agora começar o processo. O que é que a gente tem que fazer? Preparar a documentação. Quais são os documentos? Emitir certidões de nascimento e casamento de todo mundo da linhagem. Quando eu falo todo mundo da linhagem, não é só você quem vai reconhecer a cidadania. Você tem que pensar que você vai construir uma linha, né? Vem lá o italiano e essa linha ela vai ser transmitida até você. Mas nessa linha de transmissão tem outras pessoas. Então vamos dizer assim, o seu bisavô, você vai passar para o avô, você vai passar para o seu pai ou para sua mãe e chegar em você. Então não dá para pular do italiano para você. Você vai construir uma linha. Isso quer dizer que a genealogia ela vai ter que ser de linha reta. Não pode ser assim, casado com fulano. Não, tem que ser assim, do seu bisavô até você, do seu trisavô até você. Então, para comprovar que você tem ligação com esse italiano aqui, você vai precisar da certidão de nascimento, casamento e óbito dele, nascimento, casamento do filho, nascimento, casamento do pai, do neto, nascimento, casamento seu. Então, o que é a documentação completa? É essa. Mica, nós não temos todos esses documentos. Não achamos o óbito, o meu bisavô não foi casado. Eu tenho direito? Tem que avaliar só essa documentação. Então, é fundamental contratar uma assessoria para que o seu processo não tenha problema. Porque aí a gente avalia isso daqui, vê quais são as suas possibilidades, o que pode ser de impeditivo, busca suprir o que falta, porque o fato de às vezes não ter uma certidão não significa que ela não possa ser suprida. Vou te dar um exemplo. Só existe certidão de batismo, não existe certidão de nascimento. Mas naquela época era obrigatório ter o nascimento. Nesse caso, eu não posso reconhecer minha cidadania italiana? Pode. Você pode fazer um suprimento de uma certidão de nascimento tardia, judicialmente. Se contrata um advogado, entra com um recurso para o juiz solicitando que aquela certidão de nascimento, que é um batismo, seja civilmente lavrada. O que é lavrar civilmente? É quando o juiz ele vai fazer uma ordem judicial dizendo que o batismo não é mais válido e que você tem todos os elementos possíveis para que seja uma certidão civil. Então, vou te dar um exemplo melhor ainda. Se o seu bisavô italiano ele nasceu em 1880, ainda era possível usar a certidão de batismo. Por quê? Os registros civis no Brasil, eles passaram a ser obrigatórios a partir de 1889, tá? Então, se o seu antenato italiano, ele nasceu em 1900, para pensar comigo, 1900, e ele só tem o batismo, essa certidão não é válida para a cidadania italiana. Na realidade, não é válida para nada, principalmente no Brasil. Porque a validade da certidão de batismo era só até 1889. A partir de 1889, essa certidão obrigatoriamente já deveria ser civil, quer dizer cartório, não igreja, tá? Então, 1900, ok, eu tenho uma certidão de 1900, então quer dizer que ela não é válida? Não. Então, como que eu faço para reconhecer a minha cidadania? Você vai pegar essa certidão aqui, vai contratar um advogado e vai fazer uma certidão tardia de nascimento ou casamento. É assim que se faz, tá? Então, vamos voltar lá. Você lembra que eu te falei que precisa de todos os documentos? Faz parte do nosso trabalho avaliar esses pontos aqui críticos. Porque muitas vezes você acha que pode e não pode. Muitas vezes você já ouviu falar que não tem direito e tem direito.
Então, a nossa assessoria, ela trabalha exatamente para que você evite esse tipo de desgaste financeiro ou emocional ou qualquer outra coisa. De você simplesmente chegar lá na frente, na hora de apresentar a documentação, alguém apontar isso aqui para você e você já está com toda a documentação pronta, traduzida e apostilada. E você fala, poxa, mas eu não sabia. Então, isso é fundamental e faz parte do nosso trabalho. E hoje você está recebendo essas informações aqui na nossa mentoria, né? Então, vamos lá. Essa daqui é a documentação necessária, nascimento e casamento de todos da linhagem até chegar a você, tá? Qual é o prazo de validade desses documentos? Mica, existe prazo? Em teoria, não, mas na prática, sim, né? Em teoria, a lei não estipula que a certidão tem que ter 6 meses, 1 ano, mas eu já vi comunes se recusarem a aceitar processos com certidões emitidas com mais de 1 ano. O que a gente faz? Evita problema. Certidão vai vencer? Remite uma certidão nova. Porque não é só o custo da certidão que você vai ter depois. É o custo de tradução, apostilamento, é o custo de várias outras coisas. Então, o ideal seria o quê? Você pegar esses documentos, analisar e que eles não ultrapassem a validade de 1 ano, para evitar que o oficial da comune tenha uma interpretação diferente, para evitar que o juiz tenha uma interpretação diferente. E o consulado muitas vezes pode aceitar ou não. Então, qual que é a nossa indicação? Até 1 ano de validade após a emissão. Então, só para deixar bem claro, o prazo de validade indicado por nós é de 1 ano após a emissão. Emitiu hoje, daqui a 1 ano, ela já perde a validade, tá bom? Ela tem durabilidade de 1 ano após a emissão. Como encontrar a documentação? A documentação geralmente ela é feita a princípio por uma pesquisadora. Você mesmo pode falar com parentes, familiares, verificar se eles têm informações, olhar nas suas próprias certidões de nascimento e casamento, onde é que estão algumas informações sobre os seus pais, sobre os seus avós. Então, a busca de documentos ela é muito ampla, ela vai para todos os lados, tanto de uma conversa com aquelas tias, né, que são mais voltadas à linhagem da família, quanto de uma pesquisa na própria documentação, uma pesquisa online, uma pesquisa de documentos, livros de registro. Então, isso daí, se você caso não consiga, eu te aconselho a procurar um profissional, porque é ele que vai te direcionar e é ele que vai te falar exatamente onde é que está a certidão. Ele vai procurar fazer o trabalho que muitas vezes você não consegue executar sozinho. Então, vamos lá para o 4º passo. Vamos lá. Análise da documentação. Você lembra que eu falei para vocês no 3º passo sobre essa questão da data e validade de registro civil? E isso daí faz parte de uma análise documental. Gente que trabalha com cidadania italiana, que está mais exposto a esse mundo, é muito comum, muitas vezes está guardado aqui na cabeça, né? Mas muitas vezes a gente precisa estudar esses documentos. Não é somente, eu acho que é isso. Não. É claro que muitas coisas que eu estou falando para você aqui é da minha rotina, do meu cotidiano. Eu vivo isso, eu trabalho isso todos os dias, eu estou exposta a essas informações, eu lido com comune, eu lido com tribunal, eu lido com advogado. Então é mais fácil para um profissional que está exposto a isso analisar os seus documentos, do que você pegar e ler e falar, eu acho que é isso daqui que está errado. Né? Então, um profissional, quando ele se capacita, ele vai exatamente no ponto central. Quais são as principais falhas ou erros que esse documento não pode ter? Né? Então, nome dos pais, sobrenome, data de nascimento, local de nascimento. Essas informações elas são fundamentais para que esse processo ele seja, vamos dizer assim, negado futuramente. Se você tem a documentação correta, não existe motivos para que o seu direito seja negado, o direito de reconhecer a cidadania italiana. Então, a análise documental ela é fundamental para essa etapa, né, para que você possa ter o processo de cidadania de uma forma
clara, né, e sem nenhum ruído, sem nenhuma, vamos dizer assim, alguém não me passou que isso daqui era um erro. Então, análise documental, isso vai te instruir, tá bom? Esse passo é muito importante, não ignorem. Bom, eu vou dar um exemplo para vocês. A documentação, ela é tão importante que se você não analisa as certidões de forma correta, o que pode acontecer é uma recusa pela parte da pessoa que está reconhecendo a sua cidadania, porque, vamos voltar, você tem direito porque você é sangue. Só que você não foi reconhecido pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu bisavô desde quando você era pequeno. Automaticamente esse direito ele passa a ser um requerimento. Você tem que requerer esse reconhecimento. A pessoa que vai avaliar, ela que vai te dar esse reconhecimento, ela que vai reconhecer essa cidadania, ela tem os critérios dela. Então, eu já vi muitas histórias de pessoas que se aventuraram, viram para a Itália com a documentação tudo errada, linhagem quebrada. O que é linhagem quebrada? O italiano não casou, o italiano não declarou o nascimento dos filhos, a pessoa fez toda a montagem de pasta, veio para a Itália e não consegue reconhecer a cidadania italiana. Então, isso é muito sério. É uma etapa, eu falo que é uma das principais para o reconhecimento bem-sucedido da cidadania italiana, né? Então, ótimo. Então, esses são os pontos principais, análise de documento. Quinto passo, retificação da documentação. Isso é algo que muitas pessoas não querem fazer. Eu falo isso por experiência, né, de escritório. As pessoas, elas não querem ter gasto, então realmente mas será que não passa? É a mesma coisa, dá para entender. O que você tem que entender é que o seu critério não é o critério daquela pessoa que avalia, do oficial que vai avaliar. O seu critério muitas vezes não é o critério do juiz. É claro que em muitos processos eu mesmo falo para o cliente, vamos tentar, porque está muito claro que é o mesmo italiano. Não tenho dúvidas. Né? E a gente tenta da forma que está a documentação, mas não é de qualquer forma. A gente analisa primeiro os documentos, vê como é que estão esses documentos e depois, assim, depois disso, a gente pega e vamos lá dando andamento no processo para uma avaliação sem uma retificação. Mas não é algo que eu aconselho para todos. Aliás, é algo que eu menos aconselho, é não retificar os documentos. Eu hoje não trabalho mais com processos administrativos sem uma retificação judicial. O que é isso, Mica? Se não tem lá uma sentença, um trânsito em julgado de um juiz aceitando aquelas retificações, aqui na Itália eu não faço mais processo administrativo. Isso foi uma decisão tomada mediante a tantos problemas que aconteceram nos últimos tempos em relação às retificações feitas de forma errada em cartórios, porque muitas vezes o cliente chega para mim com a documentação já retificada, a gente apresenta o processo na comune, a comune não aceita. Então, o que é a melhor forma de retificar? Ao meu ver, tá? Isso é uma questão pessoal. Retificação feita judicialmente. Contratar um advogado, pedir para esse advogado analisar e retificar os documentos. Mas é só um R, eram 2 Fs e aí tiraram um F. Aí precisa se avaliar essa retificação. Se ela for possível, ela pode ser feita pelo cartório. O cartório, baseado na Lei 110, que ele fala que o oficial daquele cartório, ele tem autoridade de interpretar se são erros comuns. O que são erros comuns? Abrasileiramento, né? Do Luiz para o Luigi. Era Luigi, passou a ser Luiz, desculpa. Outro ponto, eram com 2 Fs, passou a ser um F só. Eram com 2 Zs, passou a ser só um Z. Isso é uma retificação que pode ser feita em cartório, administrativamente. Mas dependendo do erro, tem que ser judicial a retificação. Tá? Então, os principais pontos da retificação é analisar se os documentos do italiano
conferem de toda a linhagem, até o neto, geralmente, que é onde aparece o nome do italiano. Os nomes, data de nascimento, local de nascimento, tudo isso precisa ser pontuado para poder fazer essas retificações. E essas retificações, elas têm que estar exatamente como a certidão italiana emitida aqui na Itália. Quanto tempo demora essas retificações? Vai depender da forma de retificar. Em via judicial, de 6 meses a 1 ano, vai depender. Em via administrativa, de 1 a 3 meses. É muito melhor administrativa, mas a administrativa, amiguinho, é limitada, só para te falar. Não é tudo que um cartório pode fazer. O oficial daquele cartório, ele é um oficial público, ele não tem autoridade para definir grandes mudanças, como o nome mudou, outras informações mudaram. Ele não tem autoridade. Ele vai negar e vai mandar para o juiz. O juiz, aí você vai pegar, sabe o quê? Contratar um advogado e fazer judicialmente. Porque a retificação pelo cartório, ela é limitada. É aqueles errinhos lá que eu te falei. Sutis, erros mais grosseiros, tem que ser feito judicialmente, tá bom? 6º passo, vamos dar o start do processo? Como é que a gente faz? Quais são as primeiras etapas para a gente começar? Bom, a gente trabalha através de contrato, né? A minha empresa tem um contrato onde são estabelecidos os nossos direitos, os nossos deveres, tanto de prestação de serviço quanto de quem contrata. Então, quando o cliente chega para a gente falar, Mica, já entendi tudo, eu quero começar a fazer o processo. Qual é o próximo passo? Manda uma ficha de cadastro, ele preenche, a gente monta, né, toda uma parte de comunicação, um grupo no WhatsApp, por e-mail, e aí a gente começa a fazer a parte contratual. Passamos essa etapa, aceite o contrato, tanto da parte do cliente quanto nossa, tá tudo certinho, forma de pagamento, tudo estabelecido em contrato, a gente começa a trabalhar. E a forma que a gente começa a trabalhar, a primeira coisa é alinhando a comunicação, passando para o cliente um cronograma do que é cada etapa. Porque você pensa, gente, a gente já está no 6º passo. Então, muitas vezes a pessoa não consegue nem lembrar o que a gente falou no começo. São muitas etapas o processo. O processo de cidadania, por isso que fala processo, né? Ele é um processo, ele vai de etapa em etapa. Então, o que a gente faz? A gente monta um cronograma. Montando esse cronograma, o cliente vai ter uma maior visibilidade de quais são as etapas que ele tem que seguir. Então, a nossa equipe vai orientando. Primeira etapa isso, segunda etapa aquilo. Olha, agora chegou o momento da gente fazer essa daqui. Finalizamos essa etapa, agora a gente vai concluir. Então, depois que a gente monta toda a parte documental, de contrato, análise de documentos, aí a gente parte para a tradução, apostilamento dos documentos. Isso também faz parte do nosso trabalho, procurar um tradutor juramentado, o cartório que seja mais acessível para que o seu documento seja apostilado. Então, finalizou essa etapa, a gente já monta o processo, seja em via judicial ou em via administrativa. Em via judicial, os documentos vêm para a Itália, nós montamos a petição aqui na Itália e protocolamos no tribunal. Então, essa é a 6ª etapa, a montagem de todo esse processo, o acompanhamento de todo esse processo com a nossa equipe. Então, a gente tem uma equipe que vai te orientar. Para cada etapa, nós temos uma pessoa responsável aqui da nossa equipe. Finalizou essas etapas, a gente vai finalizar entrando protocolando o processo, ajuizando ele aqui na Itália ou dando entrada do processo aqui na Comune. 7º passo, acompanhamento do processo do começo ao fim. Não basta só fazer o processo, mas também tem que acompanhar ele do começo ao fim. O que é acompanhar do começo ao fim? Você lembra que a gente está com você desde a busca do documento e viemos analisando, então viemos fazendo todas as etapas, preparamos os documentos, mandamos traduzir, mandamos apostilar, demos entrada no tribunal, o processo já está correndo, sentença ganha, vitória, ganhamos o processo. Qual é a próxima etapa depois de ganhar o processo? O processo judicial, ele consiste em várias etapas burocráticas. Quando você entra com uma ação judicial, depois da sentença positiva,
você precisa aguardar 30 dias para saber se aquela sentença vai ter uma contestação ou não. Não houve contestação, o nosso advogado ele vai solicitar o trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? É um certificado que atesta que aquela sentença dada por aquele juiz não foi contestada. Ninguém foi contra, não teve nenhum órgão contra e aquela sentença é definitiva e acabou. Não pode mais ser, não pode mais voltar atrás. A palavra daquele juiz é a palavra que vai permanecer na sua vida. Você é italiano, reconhecido e ninguém tira isso mais de você. É isso que é o trânsito em julgado. Finalizou o trânsito em julgado, respira, que ainda tem uma etapa. Primeira etapa, solicitar as transcrições das certidões. Isso sabe quem faz para você? A nossa equipe. Então, todas as certidões que vieram lá do Brasil no comecinho, traduzida, apostilada, vão ser enviadas para o comune de onde nasceu o seu antenato italiano. Essa comune é o responsável para transcrever essas certidões. Eles vão pegar a certidão, vamos voltar para o meu bloquinho amarelo. Eles vão pegar essas certidões da Maria, do José, de nascimento e casamento. E essas certidões aqui, elas vão ser enviadas para esse comune. O comune vai pegar as certidões que estão traduzidas e vão registrar nos livros de registro daquela comune. O que é esse livro de registro? Você é italiano desde que você nasceu. Então, você tem certidão de nascimento. Você não tem só um passaporte, você tem certidão de nascimento. Então, eles vão colocar lá que a Maria é italiana, que nasceu em São Paulo e no dia tal, 5 de fevereiro de 1980. Vamos lá. Ok. Vai emitir essa certidão italiana, vai enviar para o nosso escritório vai pegar e vai te enviar aí no Brasil. Finalizou essa etapa, ainda tem mais uma, meu querido e amado cliente, que seria o AIRE. O que é o AIRE, Mica? O AIRE é um registro consular que você, que é italiano, que não mora na Itália, precisa ter. O AIRE é um banco de dados. Imagina um portal que a Itália criou para saber onde é que está onde mora todos os italianos do mundo. Eles querem saber onde você mora, eles querem saber a sua vida e isso é um fato que é assim a Itália. O AIRE, ele é um registro consular desses italianos. Você que é italiano, que é duplo cidadão, mora no Brasil, você precisa estar registrado nesse AIRE. Nós fazemos toda essa parte de AIRE para você. Inscrição no AIRE, documentação enviada para o consulado de onde você mora. Eu moro no Paraná. O consulado é Curitiba. O consulado de Curitiba é responsável para receber toda essa documentação online, tá? Tudo online, avaliar. E aí sim eles batem o martelo. Nós temos a Maria aqui cadastrada no nosso banco de dados, a Maria é italiana, e quando a Maria desejar, ela pode vir emitir o passaporte dela. Você, claro, vai enfrentar uma fila de espera, porque como todo bom italiano, eles adoram filas de espera, eles adoram burocracia. Tem uma fila de espera. Finalizou essa parte, você pode aproveitar do seu tão sonhado passaporte. Até cansei aqui. Agora vamos lá, gente. Você entendeu bem? Se você não entendeu, anota suas dúvidas, manda depois aqui pra gente que a gente vai tirar suas dúvidas. Quais são as perguntas mais frequentes? A pergunta mais frequente, a recorde, a top, master, blaster, sabe qual é? Eu acho que você queria me fazer essa pergunta se fosse um bate-papo ao vivo. Qual é o tempo para tudo isso? Mica, quanto tempo eu vou ter o meu passaporte em mãos? E essa é uma pergunta que ninguém tem uma resposta exata. Porque o tempo, dependendo da forma de processo, ele é muito relativo. Ele depende daquele juiz, depende do consulado, depende da comune. Hoje, a média de prazos de processos judiciais estão dando uma média de 2 anos e meio.
Mas a gente tem processo que a gente faz em 3 meses, 6 meses, 2 meses, 2 anos, 3 anos. Nossa, mas como é que pode? Esses de 3 anos e esses de 2 meses e 3 meses, eles são o extremo. Ou eles são muito rápidos, que não é um padrão, ou eles são muito longos, que não é um padrão. Então, eu gosto de trabalhar com uma média. A maioria dos processos é 1 ano e meio a 2 anos. Sim, pode ultrapassar 2 anos? Pode ultrapassar 2 anos. Pode ser mais rápido? Pode ser mais rápido. Vai depender da região que o italiano nasceu, vai depender do tribunal e vai depender do juiz. Não tem como dar prazos exatos. Tudo vai depender de vários fatores. Mas você precisa entender que é um investimento que pode ser a curto prazo ou a longo prazo. Se você vier para a Itália, reconhecer sua cidadania aqui, o processo de 3 meses a 6 meses, não tem um prazo exato. Vai depender daquele comune, se ele vai ter eleição, se o oficial vai ficar doente, se alguém vai morrer e ele vai ter que fazer uma certidão de óbito, vai depender. O prazo no administrativo você consegue ter uma base melhor porque você mora aqui, você tem uma primazia, uma prioridade. Mas no judicial vai depender da demanda daquele juiz, tá? Então, prazos é a pergunta recorde. Outra pergunta muito frequente, custo, né? Qual é o custo de tudo isso? Eu também vou te responder. Depende do que você está disposto a investir. Se você vai fazer o processo sozinho, é claro que ele vai custar mais. Se você vai fazer o processo com família, ele vai ser mais econômico, né? Então, o custo ele vai ficar entre um processo de cidadania entre 3.500 a 5.500, dependendo da quantidade de pessoas, euros, fora a documentação, tá bom? Se você tem alguma dúvida e precisa de mais informações, nós estamos à disposição para te ajudar a esclarecer todas as suas dúvidas. Clica aqui no link que tem o WhatsApp do nosso atendimento. Nosso atendimento está preparado para te esclarecer as dúvidas, para, sabe, te enviar orçamento, até mesmo um bate-papo. Eu gostaria de entender melhor essa situação que a Mica falou. Nós estamos aqui para te auxiliar no que for necessário. Então não deixe essa oportunidade passar. Você lembra que eu falei lá que uma questão que o que vem apavorando as pessoas é a mudança de lei? Mas se você quer fazer a sua cidadania, reconhecer a sua cidadania sem terrorismo, não postergue, né? Comece hoje, comece agora. Busque auxílio, busque atendimento para que você possa reconhecer sua cidadania italiana, para que se em alguma situação ou tiver alguma mudança de lei, você não vai ficar desesperado achando que você perdeu tudo. Respira com calma, avalia e pensa bem. Desejo reconhecer minha cidadania? Tenho condições para isso? Por que eu vou esperar? Então, reconheça a sua cidadania italiana, que é um investimento que você vai fazer na sua vida, na vida da sua família, né? Para que você possa desfrutar de todos os benefícios que a cidadania italiana ela pode te trazer. Eu e a minha equipe estamos à disposição para te auxiliar em todas as etapas desse sonho. Clique no link da descrição, coloca aqui as suas dúvidas, manda aqui para a gente em direct, no WhatsApp, siga a gente nas redes sociais, no nosso YouTube, no nosso Instagram, sabe? Manda mensagem aqui que a gente vai te auxiliar, vai ser um prazer realizar o seu sonho, né? Te ajudar a realizar o seu sonho, que é a cidadania italiana. Clique no link da descrição e fale com o nosso atendimento. Nós estamos aqui para te ajudar a realizar o seu sonho. Eu vou ficando por aqui e espero o seu contato.